E se Jesus voltasse hoje? Estaríamos prontos para esse momento que vai transformar tudo? Sua volta não é só algo para o futuro, mas uma verdade que precisa impactar nossa vida agora. Devemos viver com propósito, sempre atentos e alinhados com a vontade dele. Esse entendimento deve guiar nossas escolhas diárias, nos levando a uma vida de fé ativa, servindo aos outros e crescendo espiritualmente. A preparação não é um peso, mas uma bênção para quem espera com esperança o grande dia do Senhor. Podemos ler no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que diz: Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. A volta de Jesus será clara e impossível de ignorar. Ele virá nas nuvens e todos o reconhecerão, até mesmo aqueles que o rejeitaram. Para muitos será um dia de glória, mas para outros será de grande tristeza. A revelação dada a João confirma que a promessa do Senhor se cumprirá, e essa verdade deve nos fazer viver com urgência e compromisso, pois seu retorno afetará a todos. Precisamos estar preparados. O mundo nos desvia para as coisas temporais, mas Jesus nos chama a focar naquilo que é eterno. A sua volta será um difusor e um divisor de águas, revelando o estado de cada coração. Nossa resposta precisa ser de arrependimento, fé e de uma vida alinhada com sua vontade. Ele voltará para reinar com justiça e como o veremos depende das nossas escolhas agora. Podemos ler na carta a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 13, que diz: Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. A graça de Deus nos chama a viver em santidade e vigilância enquanto esperamos a volta de Jesus. Isso deve guiar nossa vida, nos comprometendo com os princípios bíblicos e mantendo o foco no Senhor. Precisamos evitar as distrações que nos afastam do propósito divino e buscar estar em comunhão com Ele e com a Igreja. Assim, não só nos preparamos para seu retorno, mas também mostramos sua graça e poder ao mundo. A parábola das 10 virgens nos ensina que precisamos estar sempre prontos. Como as prudentes mantiveram suas lâmpadas acesas, devemos manter nossa fé viva por meio da comunhão e do serviço. Não podemos deixar que as preocupações do mundo nos desviem dessa preparação. Devemos viver com propósito, servindo e encorajando uns aos outros, mostrando em nossas ações a esperança transformadora que temos em Jesus. Podemos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículos de 10 a 13, onde Jesus ensina: E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A parábola das 10 virgens nos ensina sobre a importância de estarmos sempre vigilantes. Muitos vivem como se sempre tivessem tempo de sobra para se preparar para a volta de Jesus. Mas a verdade é que o retorno dele será algo inesperado, e quando a porta se fechar, não haverá segunda chance. A ordem para vigiar nos chama a estar prontos agora, sem adiamentos, porque o retorno do Senhor será repentino. Muitas vezes vivemos como se o retorno de Jesus fosse algo muito distante, mas nossas ações não refletem essa crença. Preferimos adiar a preparação focando nas coisas do mundo e nos prazeres temporários, ao invés de buscar a Deus e viver com santidade. Não podemos chamar Jesus de Senhor se não o obedecermos. O dia do Senhor virá sem aviso, e não podemos continuar procrastinando nossa entrega a Ele.
Precisamos nos arrepender e viver com a urgência de estar preparados, ajudando também outros a se prepararem. Podemos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 30, onde o próprio Senhor Jesus diz a seu respeito: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Neste versículo, Jesus fala sobre sua segunda vinda, um evento visível e poderoso. Segunda vinda, porque a primeira ele veio e foi crucificado. Então essa segunda vinda será a sua volta. Ele virá com autoridade divina, não como um simples homem. O sinal do Filho do Homem será um anúncio claro da sua chegada, gerando temor nas nações, mas também trazendo esperança e salvação para aqueles que neste ponto da história estejam prontos para a sua volta. Sua vinda para reinar será um momento de reconciliação, onde a nação de Israel dispersa e convertida e as nações que se arrependeram serão reunidos por seus anjos. A certeza do retorno de Jesus nos chama a viver em preparação constante. Precisamos estar vigilantes, viver com santidade e alinhar nossas vidas aos princípios bíblicos, evitando as distrações do mundo. Nossa vida deve refletir essa esperança, servindo com alegria e buscando a santidade. Se realmente cremos na volta de Jesus, nossa fé deve se traduzir em ações diárias. O tempo é uma oportunidade para preparar nossas almas e ajudar outros a encontrar essa mesma esperança.